Graça e paz, irmãos. Graça e paz, irmãos. Nós estamos novamente iniciando um estudo de Mateus. Estamos dando sequência àquilo que nós já estudamos neste livro, neste evangelho tão precioso. E hoje nós vamos estudar o capítulo 18, os versículos 1 até o 12, até o 14, melhor dizendo. 1 até o 14. E nós vamos fazer a leitura deste trecho agora, e depois nós vamos orar e vamos estudar esse trecho do Evangelho de Mateus, que fala muito a respeito de Jesus, da sua preocupação com as crianças e com os pequeninos, não só as crianças no sentido físico, mas os pequeninos também, aqueles que são pecadores perdidos e que necessitam da misericórdia de Deus. Então vamos ler o texto agora de Mateus 18, versículos 1 a 14. O texto bíblico diz o seguinte: naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos. Mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que, tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só olho do que, tendo dois, seres lançado no inferno de fogo. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celestial. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Amém. Este é o texto que nós temos para meditar hoje. Nós vamos pedir a Deus que nos abençoe neste momento na meditação. Senhor, agradecemos-te pela tua palavra que nós acabamos de ler, um trecho que nos permite meditar no amor do Senhor
pelas crianças e pelas pessoas simples e necessitadas do Senhor. Obrigado porque o Senhor tem sustentado a nossa vida, suprido nossas necessidades, tem orientado cada um daqueles que procuram a Ti como Deus verdadeiro. Nós agradecemos a possibilidade de ler e estudar a Tua palavra neste país. Pedimos que o Senhor continue a nos abençoar com liberdade, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado e o Teu Evangelho seja pregado em toda a extensão deste país. Nós oramos pedindo as bênçãos do Senhor para a Tua igreja, para o Teu povo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, nós temos estudado esse Evangelho de Mateus e temos aprendido muitas coisas a respeito do ministério de Jesus e do seu do seu trabalho como o Messias de Israel, né? Ele veio para ser o Messias, o Salvador de Israel, aquele que ia buscar e salvar o que se havia perdido. E Jesus está se encaminhando agora, neste texto, para Jerusalém. E é a fase final do seu ministério. Ele ainda está numa outra parte da Palestina, mas ele está passando por alguns lugares antes de ir para Jerusalém, mas já está próxima a sua entrada em Jerusalém. Ele conviveu quase 3 anos com os discípulos, dando provas de sua humildade, de sua humanidade também, e de sua realeza, de sua divindade. Então, Jesus, nesse período de convivência com os discípulos, quase 3 anos, ele demonstrou cabalmente, de maneira clara, que ele é um ser divino e humano, e que ele era um ser humilde na sua humanidade, e também ele demonstrou a sua realeza, né, e a sua divindade. Demonstrou claramente que ele tinha poder sobre todas as coisas, sobre a morte, sobre os demônios, sobre a natureza, sobre as doenças, sobre todos os fenômenos possíveis. Ele tinha poder de perdoar pecados, ele tinha poder de fazer milagres de todo tipo. E isto era uma verdadeira manifestação divina. E ele era o homem perfeito, porque ele nasceu de uma mulher, ele cresceu como criança, como recém-nascido, ele cresceu para a fase de menino, a fase de adolescente, ele se tornou um homem, emancipou-se aos 30 anos e começou o seu ministério após ser batizado no Rio Jordão por João Batista. E ali ele começou a pregar o arrependimento, né? A pregar que era chegado o reino de Deus, arrependei-vos e crede no Evangelho. Era a sua mensagem básica, a sua mensagem principal. Ele é esse Deus eterno e homem perfeito, que vive e subsiste em uma só pessoa. 2 naturezas em uma só pessoa, a natureza divina e a natureza humana, que coexistem harmonicamente em Jesus. E hoje ele está sentado à destra do Pai como homem perfeito e como Deus verdadeiro, à destra do Pai. Ele é tanto o Verbo que se fez carne, como o homem Jesus de Nazaré, que viveu neste mundo de maneira perfeita para executar o plano da salvação. Jesus, então,
revelou sua humildade e sua mansidão, esvaziando-se a si mesmo e sendo obediente até ao ponto de morrer, né, de dar a própria vida pelos pecadores. Então, Jesus é essa pessoa que se apresenta no Evangelho de Mateus. Mas a visão dos discípulos, ele conviveu 3 anos com os discípulos, mas a visão dos discípulos é outra visão. Eles estão empenhados em uma disputa. Os discípulos estão empenhados em saber quem é o melhor, quem é o maior deles. E eles querem saber quem é o maior no reino dos céus. Eles almejam quem será que terá um lugar de importância no reino de Deus. Se Jesus estabelecesse o seu reino material, literal, físico, geográfico, político, social aqui, não, o reino terreno, se Jesus estivesse nesta época para manifestar o seu reino aqui, eles queriam saber qual o lugar que eles ocupariam, quem se sentaria à direita e à esquerda do seu trono de rei. Então, era a preocupação de quase todos eles, se não de todos, para saber qual o lugar de honra que cada um teria e quem seria mais honrado. Os discípulos, apesar de conviverem 3 anos com Jesus, aprenderem ou verem a sua humildade, eles não aprenderam muitas coisas. E eles, então, procuram saber quem será o mais privilegiado, né? E perguntam a Jesus, né? Quem, porventura, é o maior no reino dos céus? Então, Jesus lança mão do exemplo de uma criança para responder aquela questão que os discípulos levantaram. E lhes diz: se vocês não se converterem, se vocês não se tornarem como uma criança, vocês não poderão entrar no reino dos céus. Ele está falando da transformação necessária para entrar no reino de Deus, né? Para ser membro desse reino. Só serão membros aqueles que praticarem a humildade, tiverem o conceito claro de que eles precisam ser humildes, precisam ser verdadeiros discípulos de Jesus, né? Então, Jesus lhes diz que eles deveriam se converter primeiro, né? A conversão é uma transformação interior operada pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo, e muda a visão, muda o comportamento, muda os nossos conceitos e nos faz transformar a vida. Isso é o que nós entendemos que a Bíblia ensina por conversão. E Jesus disse que eles precisavam de conversão, uma necessidade de se converterem. E Jesus então diz que se eles não se tornassem como crianças, esse exemplo que Jesus dá, ele diz que vocês não poderão entrar no reino dos céus se não tiverem um comportamento de crianças. Jesus estava dizendo que quem for humilde como uma criança se tornará o maior no reino dos céus, né? Então, Jesus outra vez ensinou a eles, uma outra ocasião, que o maior no reino dos céus é aquele que serve mais aos outros. Então, a medida do valor de uma pessoa no reino de Deus é a quantidade de serviço que ela presta. É a humildade dela em servir aos outros, não ser o mais importante do que os outros, não ser aquele que ocupa um lugar de honra, é aquele que ocupa um lugar onde ele é exaltado pela sua posição. Esse não é o maior no reino dos céus, mas aquele que
obedece, que pratica o bem e que é servo das outras pessoas por causa da transformação que o Evangelho produz no coração das pessoas. Então, isso é aquilo que Jesus está ensinando aos discípulos. Quem receber, Jesus ainda diz, né? Uma criança como esta, é aquela que estava no meio deles, em meu nome, a mim me recebe. Então, Jesus está falando para os discípulos sobre o valor de uma criança, né? Uma criança precisa ser respeitada, valorizada, porque os judeus não tinham muito cuidado com as crianças, né? Uma grande parte dos mestres judaicos não valorizavam uma criança. Então, Jesus está demonstrando que há valor nas crianças e que elas são humildes e que delas, do comportamento delas, é que nós precisamos aprender a ser humildes também. Mas, além disso, Jesus fala dos tropeços. Existem situações que causam tropeço às outras pessoas. Jesus continua em em seu ensino, trazendo a luz, ensinando os discípulos a respeito da necessidade de não tropeçar, não tropeçar. Ensinando os discípulos. Ele fala agora sobre fazer tropeçar um destes pequeninos. Né? Na verdade, o que ele está falando é que o tropeço aqui é impedir as crianças de conhecerem o Senhor e impedirem as crianças de alcançar a salvação. E quem fizer isto está condenado. Melhor lhe seria, como Jesus mesmo disse, ser afogado no mar, não é? Amarrar uma pedra ao seu pescoço e ser afogado no mar. Isto é uma pessoa condenada quando ela desvia as crianças de conhecer a Jesus. O tempo melhor de conhecer o Jesus é no tempo da infância. Quando a criança aprende sobre Jesus e isso fica na sua mente para sempre. Portanto, Jesus está dizendo que as crianças precisam de ser respeitadas e precisamos manifestar um interesse genuíno pelo crescimento espiritual das crianças, que elas são humildes e recebem a palavra do Senhor acreditando naquilo que elas ouvem. Contar histórias de Jesus para as crianças ajuda no processo de educação religiosa dessas crianças, né? E elas podem se converter precocemente, elas podem se transformar, ser transformadas pelo poder do Espírito Santo precocemente. Quem fizer isso, então, quem fizer tropeçar uma criança, ele está condenado. Melhor lhe seria ser afogado no mar. Jesus advertiu os discípulos em relação a esses escândalos. Ele fala que esses escândalos, que são situações produzidas por pessoas, que são situações frequentes. E ele entende que esses escândalos são, primeiro, indução ao pecado. Quando uma pessoa induz outra a pecar, quando uma pessoa adulta induz uma criança a cometer erros, né, que ela nem sabe ainda o que é certo e o que é errado. Indução ao pecado. Ou então tratamento mau ou injusto para com aquelas crianças. Maus tratos, violência física, violência moral, assédio de qualquer natureza, né, inclusive sexual, isso tudo é promover escândalo. Ensinos divergentes, né, daqueles da palavra de Deus.
que induz ao erro, né? Então, nós precisamos ensinar as crianças de acordo com a palavra de Deus. O autor de Provérbios já dizia, né? Instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se afastará dele. Então, ante o risco de qualquer dessas crianças, se tornarem produtores de escândalos, em qualquer desses discípulos, melhor dizendo, se tornar produtor de escândalos, eles deverão tomar uma atitude radical. Jesus está falando aqui com os discípulos que eles não devem tomar qualquer atitude que gere escândalos. Se isso for acontecer, que eles devem tomar atitudes radicais. Quais são as atitudes que Jesus disse aqui? Arrancar, por exemplo, um membro ou cortar um membro do corpo que vai produzir o escândalo. Então, se o teu olho te escandalizar, arranca-o. Se o teu braço, se a tua mão te escandalizar, corta-o, né? E antes de cometer o desatino, o escândalo, corta a mão, corta o braço, corta o pé, arranca o olho, né? Jesus está dizendo aqui uma hipérbole, ele está falando de um modo que choca. Na verdade, ninguém arrancou um olho, ninguém cortou um braço por ter cometido algum tipo de escândalo. Mas o que Jesus está dizendo é uma situação que é melhor perder um membro do que perder a vida, né? Do que estar perdido, do que estar perdido para sempre. Porque as pessoas que induzem outros ao escândalo vão ser julgadas por essas atitudes. E certamente elas terão condenação. Então é muito melhor perder. Jesus está raciocinando aqui por absurdo, né? É muito melhor perder um olho do que não poder entrar no reino dos céus. É muito melhor entrar cego de um olho, ou sem um braço, ou sem uma perna no reino dos céus, do que cometer algum escândalo sem e não poder entrar no reino dos céus, né? Está com as vistas normais, com os braços e pernas normais, mas ser condenado ao fogo do inferno. Então, Jesus está sendo muito claro nisso aqui, está ensinando sobre juízo de Deus, julgamento de Deus das atitudes que nós tomamos, está falando do inferno. Jesus falou mais do inferno do que de salvação. As pessoas não acreditam em inferno, mas Jesus está falando aqui de fogo eterno, de uma situação de, de, de lançamento no fogo eterno, que é o equivalente ao inferno. Então, Jesus está dizendo que as pessoas devem crer, sim, no inferno. E Jesus está demonstrando a radicalidade do seu ensino em favor dos pequeninos. Agora, Jesus mudou a palavra. Antes era crianças, agora é pequeninos. Nesse momento, Jesus está incluindo aqueles humildes que ouvem a sua palavra, né? Adultos humildes que são pecadores, publicanos, pecadores, prostitutas, ladrões, etc., que são rejeitados pela sociedade, Jesus os chama de pequeninos. E diz ainda que eles precisam de ouvir, né? Tanto as crianças como aqueles homens e mulheres mais fracos da sociedade, fracos na fé, precisam ser ajudados, né? Aqueles que se tornam como crianças. Jesus está dizendo que eles precisam de ajuda. E Jesus está demonstrando a radicalidade do seu ensino em favor dessas pessoas. Jesus demonstra que é necessário que nós nos aproximemos dessas pessoas e que nós nos tornemos
também como crianças, com humildade, para alcançar essas pessoas fracas, necessitadas de crer no Senhor Jesus Cristo. Jesus determina que os seus discípulos não desprezem os pequeninos, nem as crianças, nem os necessitados de ajuda, né? Ele mudou a palavra de criança para pequeninos, porque no versículo 8 ele diz exatamente isso, né? Portanto, no versículo 6, né, melhor dizendo, qualquer, porém, que fizer tropeçar um destes pequeninos, não é mais só criança, ele está falando de pessoas adultas também, que são humildes e que têm necessidade de conhecer o Evangelho. Nós devemos nos aproximar deles com humildade, ajudando-os nas suas dificuldades. E eles também são humildes, né, na sua posição. Então, eles também se postarão com mais disposição de ouvir o Evangelho de Jesus. Assim como as crianças ouvem de boa vontade as histórias da Bíblia, de Jesus, essas pessoas humildes também escutam de boa vontade a palavra de Deus. Porque os pequeninos, conforme a Bíblia, são protegidos por Deus. É interessante notar agora que Deus protege as pessoas, não só as crianças, mas também os pequeninos, aqueles humildes que não têm a quem recorrer. Deus protege os seus anjos no céu, disse Jesus, veem incessantemente a face de meu Pai. Isso significa que os anjos são escalados para proteger as crianças e aquelas pessoas humildes e necessitadas. Deus se compadece dessas pessoas e coloca seus anjos a serviço dessas pessoas. Nós não temos aqui um, um, um tipo de ensino sobre anjo da guarda, um para cada pessoa. Não é isso que está sendo ensinado aqui. Nós não temos base bíblica para dizer que cada pessoa tem o seu próprio anjo. Mas nós temos certeza que os anjos são ministros de Deus e que trabalham em favor de todos, especialmente das crianças e daqueles que são humildes e necessitados. Porque estes pequeninos que Jesus fala estavam perdidos. Jesus fala desses pequeninos como pessoas que não têm conhecimento de Deus ainda, que precisam conhecer. Assim como as crianças, muitas vezes, elas são protegidas, mas elas ainda não são conhecedoras de Deus. Elas não são dominadas ainda pelo conhecimento de Deus. Portanto, Jesus está falando desses pequenos, que certamente Deus ordena aos seus anjos que os guardem. Porque estes pequeninos estavam perdidos, mas o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então, a ação de Jesus Cristo é exatamente nesse sentido, de buscar e salvar aquele que estava perdido. Inclusive as próprias crianças, que mesmo sendo ingênuas e puras, elas, mesmo sendo humildes na sua essência, elas são pecadoras, conforme a Bíblia ensina, né? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. As crianças podem já cometer erros, cometer pecados. Então, Jesus veio buscar e salvar todos estes que estavam perdidos. Jesus ilustra o cuidado de Deus com os pequeninos com a parábola da ovelha perdida. Jesus vai demonstrar agora, de um modo comum aos seus ensinos, uma parábola, uma história que ele vai contar para ilustrar, para demonstrar com clareza o equilíbrio de Deus
cuidado com as ovelhas, com os seus pequeninos, né? Que são as ovelhas perdidas. Então, de forma que, diferente daquilo que Lucas registra, nós temos esse registro de Mateus aqui, e Jesus mostra, então, o cuidado de Deus com os pequeninos, com a parábola da ovelha perdida. O que diz essa parábola? Essa parábola diz o seguinte, que um homem tem 100 ovelhas. Uma delas se extraviou, se perdeu. Ela se perdeu do rebanho e o homem, então, percebe, deixa as 99 em local seguro e vai procurar a extraviada. Vai procurar. Quando a encontra, ele se regozija, ele tem alegria. Ele tem mais alegria por causa dela, que estava perdida, do que pelas 99 que não se extraviaram. Ele tem mais alegria naquele momento porque encontrou a sua ovelha, mais do que a alegria que ele tem pelas 99 que se extraviaram, porque elas não saíram do seu cuidado. E a desviada, a que se extraviou, saiu temporariamente do seu cuidado, mas ele foi atrás e buscou esta ovelha. Então, essa história demonstra o amor de Deus pelas ovelhas, né, que são os homens. E concluiu Jesus dizendo que não é da vontade do Pai, não é da vontade de Deus, que nenhum dos pequeninos se perca. Nenhum dos pequeninos que ele falou no seu ensino se perca. Deus ama tanto as ovelhas que não se desviaram, quanto a ovelha que se desviou, né? Então Deus procura manifestar o seu amor pelos pequeninos, e ele não quer que nenhum dos pequeninos se perca. Por isso é que ele enviou Jesus para salvar os pequeninos, as crianças e as pessoas simples e humildes que procuram Jesus. Concluindo, fazendo uma reflexão e aplicações. Em primeiro lugar, os discípulos ainda tinham uma preocupação carnal. Eles tinham ainda uma preocupação que não era justa. Eles enxergavam apenas a possibilidade de Cristo estabelecer o seu reino messiânico nesta dispensação. Eles queriam um lugar especial, queriam estar em uma posição de honra e disputavam o lugar. Então Jesus lhes ensina a lição da humildade. Uma pergunta para nós: você é humilde? Eu sou humilde? O que é humildade para nós? Não é pobreza. Conheço muitos pobres que não têm nada de humildade, né? E o que é humildade? Humildade é a plena consciência daquilo que nós somos. Nós somos pecadores e necessitamos da graça de Deus. Todos nós precisamos de entregar a nossa vida nas mãos de Deus, com humildade, reconhecendo que Ele é o Senhor e que nós somos servos e que nós devemos amar a Deus e uns aos outros, né? Os discípulos tinham esse conceito errado de importância. Jesus demonstra para eles que era necessário ter humildade. Segundo, Jesus aponta para uma criança que não tem ambições, prestem atenção, não tem ambições, uma criança que é simples, uma criança que se relaciona com as outras crianças
sem se preocupar com posição social, com classe econômica, com a cor da pele, etc., né? Então, as crianças podem conviver harmonicamente sem essas diferenças. Tornar-se como criança é ter esse mesmo espírito de considerar as pessoas iguais a nós mesmos, ou, pelo contrário, como Paulo ensina, considerando os outros superiores a si mesmo, né? Então, nós devemos procurar o direito dos outros. O humilde procura servir as pessoas, abrindo mão até dos seus próprios direitos para servir aqueles que têm necessidade. Terceiro, Jesus orientou os discípulos quanto aos escândalos que produzem desvios morais e espirituais, né? São muitos escândalos que levam a desvios morais, a desvios espirituais, que tiram as pessoas do caminho e que levam as pessoas para longe de Deus. Esses escândalos são graves e isso demonstra, por causa desta gravidade, que nós devemos ter cuidado com as nossas palavras e com as nossas ações. Significa que você deve agir humildemente no seio da igreja e fora do templo, também com as pessoas que não são da igreja, agir do mesmo modo, porque as pessoas de fora também se escandalizam. Então, Jesus ensina que nós devemos ter cuidado com nossas palavras e ações. Como você tem agido no relacionamento com as pessoas na igreja e fora da igreja? Como você tem reagido e agido com as pessoas? É necessário ser um instrumento de paz, um instrumento de glorificação de Deus, agir com humildade, com equilíbrio, com uma atitude que abençoa a vida das pessoas. Quarto e último, Deus revela seu amor em Cristo. Deus manifesta seu amor na pessoa de Cristo. Ele veio a este mundo para buscar a ovelha perdida. Esta palavra atingia também os fariseus. Por quê? Porque os fariseus se consideravam justos, então eles não precisavam de ser alcançados pela misericórdia de Deus, né? Eles se consideravam justos. Como devemos analisar esta questão? Um dia, nós já fomos ovelhas perdidas, nós que cremos no Senhor Jesus. E há muitos nossos amigos, irmãos, parentes, colegas de trabalho que ainda são ovelhas perdidas, aos quais nós precisamos anunciar o Evangelho. Se eles se considerarem justos, como os fariseus, eles vão rejeitar a mensagem. Mas se eles forem humildes de coração, eles vão receber a mensagem de salvação e Deus operará nas suas vidas a salvação eterna que Jesus Cristo garantiu na cruz do Calvário. Como tem sido a sua posição? Você tem manifestado o amor de Deus às pessoas com quem você convive? Que o Senhor nos abençoe para que nós possamos fazer esta prática, ter esta prática na nossa vida, fazer desta prática a nossa maneira de viver. Deus abençoe a todos, um bom repouso, uma boa semana, restante de semana para todos. Deus esteja nos dirigindo, nos orientando e dando-nos a graça de sermos humildes. Amém.